Olá, bem-vindo ao canal Cristalino Tarô. Hoje a leitura é sobre a nossa sombra, ou seja, a parte de nós que a gente escolhe reprimir e descartar, vamos dizer assim, da nossa imagem, né? De quem a gente decide se apresentar para o mundo. Só que essas partes não desaparecem de quem a gente é, né? Às vezes emoções ou lados nossos. Então a gente vai descobrir hoje qual é a sua sombra, qual é o lado que você tá escondendo de você mesmo, que você decidiu ignorar ou que você reprimiu, e qual é a mensagem que esse lado vem trazer pra você, de como você pode melhorar e como você pode integrar esse lado na sua persona, né? Em quem você escolhe ser. Porque o ideal é que a gente consiga abraçar todos os nossos lados, porque a sombra, quanto mais você tenta, como se fosse uma boia, né, numa piscina, quanto mais você tenta empurrar para baixo, maior é a força que ela faz para subir de volta. Então, antes da gente começar, eu quero fazer uma pequena meditaçãozinha com vocês. Sempre é importante a gente respirar fundo antes de escolher uma carta, né? E eu quero só ajudar vocês a se conectar um pouco com essa sombra. Então, vamos seguir essa meditação rapidinha. Então vamos respirar fundo, ficar numa postura confortável, sentar nos isquios e manter a postura bem correta, né? A coluna bem ereta. Agora imagina que você está numa sala bem escura, uma sala dentro da sua mente, uma sala secreta. Só você, os seus maiores guias na sua vida, as pessoas em quem você mais confia, têm a chave. E você pega essa chave, você pode reparar na textura dela, no tamanho, na cor, se ela é quente, se ela é fria, se ela é muito sólida, se é pequena, se é grande. E imaginar agora que dentro dessa sala escura tem uma porta na sua frente. E você anda até essa porta e você vai abrir essa porta com a chave que está na sua mão. Atravessando essa porta, o que você vê? Permite-se confrontar um pouco o que está do outro lado dessa porta. Que objeto é esse? Pessoa, forma, cor, luz, escuridão? O que é que você vê do outro lado dessa porta? E então seus guias, mestres e amigos, enfim, as pessoas que estavam com você na sala escura, chegam até você e colocam cada uma mão no seu ombro. E elas te dizem: eu tô aqui com você. Eu tô aqui pra você. Você não tá sozinho. Você é amado, assim como você é. Todas as suas partes. Você é respeitado pelas suas limitações e pelos seus defeitos. E eles fazem parte de quem você é. E você é amado. E você faz parte de nós. Mesmo as suas partes mais obscuras fazem parte de todos nós. Porque essas partes também são você. E sem você nós não seríamos nós. Essas pessoas, esses mestres, agradecem a você pela coragem de abrir essa porta. E você agradece a eles pela compaixão, pela união e a conexão que eles mantêm com você. De amor, de respeito e de admiração. E se foi o fim da meditação, você pode agora começar a sentir os seus pés no chão, ou os seus braços na cadeira, ou a sua cabeça encostada em alguma coisa, qualquer coisa que te traga de volta para o seu corpo. Consciência da respiração, para você estar de volta no momento presente. Independente do que você viu, agora você pode escolher a sua carta, baseado no que você quiser, nos cristais em cima, no número, enfim. Mas é importante que você pesquise o símbolo do que você viu, tá? O significado, vamos dizer, mas tentar refletir um pouco sobre o que a coisa que você viu significa pra você, o que te lembra. E você pode procurar em algum dicionário de símbolos ou na internet mesmo o que significa.
Mas lembrando que o mais importante é se bater para você, se fizer sentido. Então agora você pode escolher uma carta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui os cristais são citrino, jaspe vermelho e ágata rosa. Aqui enxofre, quartzo verde e um outro tipo de acho que é uma ágata verde. Aqui azurita com um pedaço de malaquita, ametista e quartzo rosa. Aqui olho de boi, vassoura de bruxa e hematita. Aqui um pedacinho de uma drusa de ametista, fluorita e pedra das estrelas. E por último, mas não menos importante, crisocola, obsidiana e ágata de fogo. Então, vamos começar. Se você escolher a pilha número 1, a mensagem para você é tão clara, mas tão clara, que chega a ser engraçado como que as cartas... Olha só, literalmente essas pedras, eu posso botar assim, ó. Porque é exatamente o que significa cada uma delas. Dos cristais, né? Vou falar um pouco dos cristais junto com as cartas de tarô. Essas aqui do canto vão falar sobre o contexto e essas aqui vão dar uma ideia, assim, dicas, né, de duas deusas, Afrodite e Baste, você tirou, e essa aqui é a sombra, né, o que você tá reprimindo. Bom, primeiro vamos falar do contexto. Engraçado que a ágata rosa fala sobre relacionamentos, mas não só sobre relacionamentos amorosos, tá? No sentido romântico, de casal, né? Fala sobre relacionamentos em geral, pode ser de amor, de família, de amigos, enfim. É muito bom para a relação entre mães e filhas, né? Ou tias e filhas, madrinhas, enfim, de figuras femininas. Mas em geral as ágatas têm uma energia mais leve, mais alegre, né? E junto com as de copas, que é uma carta de alto amor, de expressão dos sentimentos, de transbordar de emoções, né? Mas normalmente emoções positivas, quando tá virado para baixo a gente pode ter uma outra ideia. Mas é uma carta de amor mesmo, de estar com o coração cheio de emoção, de alegria, de amor, de carinho. É sentir que o seu copo tá cheio mesmo, a sua abundância afetiva tá cheia. Então, tá falando sobre, né, relação com as pessoas, o seu alto amor, como que você tá em questão afetiva. E aí logo depois aparece a carta da morte junto com o citrino, gente. E a carta da morte em questão emocional pode ser entendida como muita tristeza, melancolia, angústia. Também fala a morte sempre de uma transformação, né? Então pode ser uma dificuldade de se transformar, de transformar um padrão, talvez um padrão muito negativo, de angústia e tristeza nas relações afetivas. E aí com o citrino carrega a energia do sol, da alegria, da abundância, da felicidade. Inclusive o citrino tem para vender na loja, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E ele é uma pedra da eterna alegria, ele ajuda também a tratar a depressão. Ele tem essa energia abundante que tira a gente desse lugar de negatividade. Ele é uma pedra muito expansiva, ela quebra os nossos limites, né? Porque ela só deseja alegria, só deseja felicidade, abundância. Então, todas essas cartas estão falando sobre uma dificuldade de se relacionar com as pessoas por causa de uma crença muito negativa sobre as relações. E elas vêm, na verdade, engraçado que o jaspe com o cavaleiro de espadas inverso, né, invertido. O Cavaleiro de Espadas é uma carta de impulsividade, é uma carta de coragem, de ir pra frente, de ação, movimento. É como se o Cavaleiro tem uma energia muito jovem, né, muito corajosa. E aí, ainda mais de espadas, é tipo, falar o que você pensa mesmo, é ir adiante. É como se fosse lutar mesmo, é tipo... ter esse movimento, até uma certa agressividade, por exemplo, em questão de relacionamento, muitas vezes são aquelas pessoas que tomam atitude, entendeu? Pode até chegar meio demais, assim. Você conseguir tomar uma atitude mesmo, gente, ter coragem de se expressar, porque a espada também fala sobre as ideias, a mente. Então, ter coragem de agir, de dar o primeiro passo nas coisas. E aí o jaspe é a coragem, a vitalidade. Ele tem essa cor vermelha associada ao ferro.
Então ele traz essa energia do guerreiro, né? O ferro na alquimia associado ao planeta Marte, que é do guerreiro, da vitalidade, do corpo físico, do sangue, né? Então, essa carta toda tá falando sobre a sua dificuldade de se relacionar e de se expressar, de tomar uma atitude, muito por um padrão de tristeza e melancolia, talvez de memórias, de coisas que aconteceram, ou só mesmo uma sensação que às vezes você nem entende, né, de onde que é. E aí, com essa coisa da morte também, e dos ciclos, e tem ali nessa carta especificamente como se fosse um bebezinho tentando voltar para dentro dela, né? Eu interpreto isso meio como um renascer, né? Ou um voltar, tipo, morrer, entrar de volta na morte e depois de renascer, né? Então pode ser até coisas de vida passada que você não entende muito bem. Qual é o lado seu, na verdade, qual é a sombra, né? O que você está reprimindo? Saiu ali a Imperatriz, nesse tarot ali, o traço número 3, que é o arquétipo do feminino, na verdade. É como se fosse engraçado. Olha só, aqui geralmente é representado por Vênus, a carta da Imperatriz, e saiu a Afrodite, que é Vênus, né? Uma é romano, nome romano, e a outra é grega. Então a Afrodite, ela é o lado feminino, e é curioso que saiu aqui uma carta bem masculina, né? E a pedra associada ao ferro com Marte. Então, falando da polaridade feminina e masculina, que em relacionamento tem tudo a ver, né, gente? Esse jogo, vamos dizer, não é bem jogo, mas uma dança de um toma atitude, o outro é receptivo, aí um é o ativo, depois troca, um é mais passivo, aí, sabe, de quem vai tomar atitude, quem não vai, é vez de quem. E todos nós temos energias femininas e masculinas, e a gente pode usar essas energias quando for melhor, né? Quando estiver mais equilibrado nesse jogo de polaridades, nessa dança de polaridades. E na verdade eu acho que você está com dificuldade de equilibrar isso, provavelmente por causa de um feminino ferido, né? De um feminino que entrou no lugar de vítima, que entrou numa mentalidade de talvez até de se doar demais, né? Por causa dessa carta aqui do As de Copas. E aí, será que o seu copo tá cheio? O seu copo de abundância afetiva e tal? Você tá com amor suficiente por você mesma, dentro de você mesma? Aí eu tô falando você mesma, mas pode ser um homem também vendo, tá? Mas porque, como tá falando do feminino, me guiei por isso. Mas se você for um homem também, o seu lado feminino, de autocuidado, de preocupação com a sua saúde, enfim, o seu lado mais carinhoso, né? Até às vezes de você se massagear ou qualquer coisa, gente. Só realmente cuidar de você e se sentir bonito também. O feminino, a Afrodite também fala da vaidade, da beleza, né? Do prazer também, muitas vezes, de se permitir ter prazer, de se permitir se sentir maravilhoso, maravilhosa, um deus, uma deusa. E aí saiu Basti, que diz ali brincadeira, é uma deusa egípcia, né? Representada pelo gato. E esse gato, na verdade, ele é o felino mais carinhosinho, porque a irmã dela, que é representada por uma leoa, seria o lado do felino, né, mais agressivo, tá vendo? Sei que mete ódio e raiva, que é o vermelho, assim, mas ela é azul, ela é o lado felino daqueles gatinhos bem fofinhos que vem brincar com a gente, se esfregar na nossa perna, todo manhoso, assim, todo até tipo sensual nesse sentido dos sentidos mesmo, não é de sexual não, gente. Afrodite é uma deusa muito sensual, ela se permite experimentar todos os sentidos, ela tem uma ligação forte com a terra, com o nosso corpo, com experimentar tudo que dá para experimentar, sentir prazer fazendo as coisas, estar fértil, abundante, se permitir estar lindo, não tem como dizer de outra maneira, gente, se permitir realmente viver em prazer. E essa coisa da baixa, da brincadeira, desse meio gingado de gato, assim, de brincar um pouco, dar em cima das pessoas, de sair, mesmo se você não estiver necessariamente flertando com as pessoas, mas sendo carinhoso, entendeu? Sendo
manhozinho. E aí então esse lado feminino, que é mais receptivo, que é de se permitir receber carinho, se permitir receber amor, que é o que você está reprimindo. Aí por quê, né? Isso é o que você vai ter que procurar, mas refletir sobre isso. Por que você tem tanta dificuldade, de vezes, talvez, de se permitir receber? Pode ser receber carinho, receber toque, receber elogio, receber o que seja, entendeu? Dessa parte que, na verdade, vai aguçar esse seu lado feminino, esse seu Vênus. Pode até ver onde é que está seu Vênus no seu mapa astral, né? Se isso te dá algum toque também. Por exemplo, um Vênus em Capricórnio, ali pela carta da morte, um Vênus em Escorpião, pode dar uns problemas. Ou até um Vênus em Áries, às vezes, por ser a questão do Marte, né? Que Áries é o signo regido por Marte. Talvez o seu Vênus esteja muito masculino, então o seu jeito de receber e de sentir prazer, na verdade, é agindo, é tomando uma atitude. E aí pode ter alguma coisa bloqueada aí nesse sentido de você não querer tomar uma atitude, e aí isso acaba, na verdade, bloqueando a sua ação e a sua capacidade de receber, de ter prazer, porque Vênus em Áries é um Vênus que não quer receber, quer agir, quer fazer. Prestar atenção nesse lado seu, tentar entender o que é que está acontecendo, por que você não está se permitindo só se soltar, receber e viver no momento, viver com prazer, viver com brincadeira, afetividade, carinho, esse luxo mesmo de vaidade e... A melhor vaidade que tem, tá, gente? Não é superficialidade, não. Então é isso, tá? Eu acho que essa mensagem foi bem clara, foi bem importante pra você conseguir se relacionar melhor com as pessoas e com você mesmo, ter mais auto-amor e se sentir mais livre, mais leve, pra experienciar a vida de uma maneira mais saborosa, tá bom? Tchauzinho! Bom, se você escolheu a pilha número 2, o que aconteceu com você? Tem aqui um sonho, tá vendo? O suprassumo da sua felicidade, o máximo do que você acha que é de conquista emocional, de realização, o seu sonho da vida mesmo, como se fosse aquele sonho do amor ideal, a família perfeita, aquela coisa maravilhosa. Alguma coisa assim, tá? Não precisa ser necessariamente sonho de família e de amor, mas é alguma coisa que você realmente imaginava como o top do top pra ser a sua realização emocional, entendeu? Tipo, isso vai me fazer extremamente feliz. É isso que eu preciso pra ser feliz. E de repente, tipo, repentinamente um corte. A Rainha de Espadas é uma carta de viúva, então pode representar sim, tipo, uma morte, mas é como se fosse um corte, porque as rainhas, né, são mais afetivas, emocionais, elas são do elemento água. E aí na condição de água junto com o naipe de espadas, né, que é um naipe do ar, do corte das espadas mesmo, é como se tivesse enfiado uma espada no coração dessa rainha, e aí ela acaba se tornando fria para se proteger, porque foi assim um choque muito grande. O enxofre, que é esse cristal aqui, ele é muito bom para remover energias negativas, né, que foram muito agudas, então pode ajudar a tratar febre, esse tipo de coisa, assim, infecções muito agudas, qualquer coisa que explode, entendeu? Tipo, emoções que vêm muito à tona, muito rápido, enfim, essas coisas de choque mesmo, de muito forte, tudo de uma vez. Enfim, aconteceu alguma coisa aí que mexeu muito com você, muito de repente, que destruiu esse sonho, como se você tivesse encontrado um diamante, entendeu? Ou achado que estava prestes a encontrar um diamante, ou que ele estava quase na sua mão, e aí do nada pegaram esse diamante e, sei lá, trituraram ele na sua frente, e você pode ter se desiludido e visto que não era realmente aquele diamante que você esperava, ou você pode ter ficado chocado e até irritado, magoado, né, com as pessoas que fizeram isso, ou com a situação, ou enfim, quem tiver envolvido nessa situação, e ter botado a culpa nessas pessoas. Eu acho que o principal aqui, a mensagem principal que vem, até com essa ágata verde
e o quartzo verde, que são... Bom, o verde é uma cor relacionada ao chakra cardíaco, que é o chakra central, né? Entre os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Os chakras são centros de energia do nosso corpo. E o chakra cardíaco, ele é responsável principalmente pelas nossas trocas afetivas, amorosas, de carinho, que a gente constrói, né? Ele tem ligação com os braços e as mãos, até no Reiki. Inclusive essa carta aqui é do tarô do Reiki, a primeira. A gente faz transmissão pelo chakra cardíaco com a imposição das mãos, né? A energia sai pelos chakras das mãos, que é uma energia amorosa, é uma energia que une o céu e a terra, então une os opostos. É a energia do amor mesmo, do que conecta as coisas que são diferentes, as coisas que são opostas às vezes. Então é a energia que integra, que é o amor. E saiu para você a carta da Afrodite, que é a carta do amor. Então o que é isso, né? Esse equilíbrio, essa integração entre o alto e o baixo, entre um lado seu e outro lado seu, entre o seu passado e o seu futuro, todos os opostos, que eu acho que agora você está muito fragmentado por causa do que aconteceu e você não está conseguindo enxergar a beleza, o amor, as lições, a compaixão dentro dessa lição que veio para você em forma de uma coisa muito repentina e muito dolorosa, mas que a mensagem para você principal, e aí aqui sai a carta da Erin, que é paz, né? Não se preocupe, tá tudo bem. Tá tudo acontecendo exatamente como tinha que acontecer. E de maneira bela, esse é o principal, tipo a sua vida tá se desenvolvendo de uma maneira bonita e no final você vai conseguir ver a beleza dentro dessa lição. É engraçado que apesar de serem cartas difíceis, porque aí o 4 de espadas fala da pausa, né? Como se fosse a interrupção do movimento. Tipo, então eu vou ficar aqui, vou me recolher. Pode até falar de uma certa depressão, de uma melancolia muito grande, de não querer sair, de não querer enfrentar as coisas por causa dessa dor e de querer ficar ali, tipo, introspectivo. Fala também sobre meditação, eu se voltar para dentro, para as ideias, para o silêncio. Só que, como estava de cabeça para baixo, né, invertido, o que interpreta é que você já ficou aí demais. Você já está aí nessa sua introspecção, para dentro, isolado, enfim, durante muito tempo. E agora é hora de sair, voltar para fora e conseguir perdoar e deixar ir essa situação, tá? Pode ter alguma coisa relativa a cachos, tá? Eu não sei porquê, mas as duas moças aqui têm cachos meio... Não sei, me lembrou as duas, achei curioso. Pode ser alguma coisa importante na sua questão. Mas essa mensagem de amor e paz, que é deixar ir. Deixa aí essa dor, sabe? Você tá um pouco se agarrando a ela. Você tá apegado ao que você perdeu e aí você acaba se apegando também à dor. E essa é a sua lição, é conseguir desapegar, é aceitar que as coisas são da maneira que tem que ser e que, na verdade, é bonita a sua vida, as coisas que você viveu, e essa lição é linda. E isso que eu ia falar, que as cartas são, né, cortantes aqui, tem sangue, mas essas rosas, tipo, ainda tem vida, sabe? Mesmo no sangue, tipo, olha como tem vida, esse tom de vermelho invadindo uma imagem meio triste, né? E até a nossa imagem da família, da felicidade, tem uma coisa bonita, é como se o diamante, né, essa lua ainda brilha pra você, só que talvez não onde você achava que brilhasse. Eu não sei como resolver a sua situação, mas o importante, que é a sua sombra, né, o que você está escondendo de você mesmo, o que você está reprimindo, na verdade isso é interessante, porque a sombra pode ser coisas boas. E aqui a carta do mago é a carta do começo, do ter o poder de realizar as coisas. Eu acho que você não está aceitando e querendo acreditar que você tem o poder
de construir a sua realidade, de que você tem a responsabilidade sobre a sua felicidade e sobre o amor e paz que você sente na sua vida, que você que tem que superar as coisas, você que pode melhorar na sua vida, tá? O quartzo verde também é um cristal que ajuda muito a equilibrar, ele ajuda a gente a ter mais tranquilidade e o enxofre a limpar essas emoções muito agudas que aconteceram. Então procura até uma técnica de meditação, na verdade é como se fosse um mantra, né? Que são frases que você fala ou palavras que vão liberando essas emoções negativas. Chama Ho'oponopono. E as frases são: eu sinto muito, desculpa ou perdão, eu te amo e obrigado ou gratidão. Você vai ver o que soa melhor para você, né? Todo mundo que tá na nossa vida faz parte dela por um motivo, de que a gente tá aqui para aprender e que essas pessoas muitas vezes não fizeram isso por mal, ou se fizeram por mal foi baseado em algum medo delas, alguma emoção ou mentalidade negativa que elas têm dentro delas, pode ser de competição, de insegurança, de poder, enfim, até de vício, enfim. Eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente quando a gente ainda tá na dor, né, vibrando na negatividade, e é difícil sair disso ou enxergar como que isso pode ter servido para alguma coisa. Mas tenho certeza de que se aconteceu com você é porque era para te mostrar um outro lado seu. E às vezes até te mostrar esse lado que você tem reprimido, a sua sombra, que é o lado do mago, que é o lado da força, do poder, da responsabilidade de criar a sua própria realidade, de ser quem vai lá e faz, e de maneira independente, de maneira criativa, de maneira inspirada. Então, de você seguir a sua própria verdade, tá bom? E foi isso. Tchauzinho! Bom, se você escolheu a pilha número 3, o que tá acontecendo, né? Você tá, na verdade, procurando ser uma pessoa mais racional. Você tá querendo agir com sabedoria. Você tá querendo agir da maneira certa, da maneira correta, fazendo o que como se fosse a única resposta certa. O Pajem de Espadas é uma carta tem a ver com racionalidade, né? Com procurar agir de maneira clara, nesse tarô específico mostra uma pessoa que está buscando uma verdade. Só que qual o problema? Também é uma carta de imaturidade mental, principalmente. Então, uma carta de não saber qual é, muitas vezes, a própria verdade, não saber o que é a verdade. E você ainda tá com uma ideia muito forte de que existe uma só verdade. E tentando agir de maneira muito racional, como se isso fosse te proteger de, às vezes, errar. Como se isso fosse ser sábio, só agir de acordo com o racional, como se isso fosse te proteger de encarar as coisas da vida, de sentir emoções. É isso, como se, assim, se eu agir de acordo com a lógica, eu nunca posso estar errado. E muitas vezes a gente está errado. Por exemplo, quando a gente fala verdades que magoam as pessoas. Por mais que elas sejam verdade, a gente precisava falar dessa maneira, sabe? Será que era o momento de falar? Às vezes a lógica ignora questões que são importantes, questões emocionais, questões afetivas. Até assim, por exemplo, eu odeio meu trabalho, eu odeio o que eu faço, eu odeio meu chefe, mas eu preciso pagar as contas, eu ganho um dinheiro bom, é seguro, tá? O principal dessa leitura é isso, é a segurança, a necessidade de segurança que você tá tendo e que na verdade você tá baseando ela numa ideia errada de ser sábio, de agir da maneira correta, que ignora os seus sentimentos e talvez os dos outros também. Então, aqui a gente está falando, né, do 6 de ouros, é uma carta de dar e receber, do equilíbrio entre dar e receber, e tá de cabeça para baixo. Então, pode ser que você nem esteja enxergando como que você não está sendo justo, na verdade, tentando agir assim de maneira muito lógica, muito racional, como se isso fosse te impedir de estar errado, sabe? É uma lógica do tipo, quando eu ajo assim, eu estou sempre com a razão, tá? Tenho uma ideia de sempre querer estar certo, de ter medo de errar até. Só que você não tá vendo o quanto que tá desequilibrado, na verdade, e que você tá, sim, sendo ilógico e sendo
agindo de maneira errada, no sentido de que você não tá levando em conta todas as questões que estão envolvidas na situação, porque você só tá levando em conta um lado, que é o da razão. Então, na verdade, você tá tentando se proteger de errar, mas você tá errando porque você não tá considerando tudo que envolve essa situação. E aí você tá agindo de maneira desequilibrada, talvez até exigindo sim demais das pessoas. Se alguém virou pra você e falou isso, e você falou não estou exigindo nada demais, é o mínimo, talvez você esteja sim exigindo demais, porque você está levando em consideração como se as pessoas fossem frias, como se as pessoas não tivessem emoção, sabe? E isso desumaniza, porque isso tira um lado da pessoa. Pode ser até o seu próprio lado, tá? Então você está tentando negar um lado emocional, um lado afetivo. E aí isso vem, né, ali na carta do imperador também de cabeça para baixo, que é a parte autoritária do imperador, que é quando ele na verdade perde o controle por causa da necessidade de estar no controle, você entendeu o que está acontecendo? Você está querendo tanto evitar errar e perder o controle das coisas e agir de maneira desequilibrada, enfim. Que você está fazendo exatamente isso, você está perdendo o controle, agindo de maneira desequilibrada e afetando as pessoas em volta de você e você mesmo. E tudo bem, tá? Isso é uma questão sim de falta de maturidade. O que pode ser até difícil para você de ouvir, porque o imperador de cabeça para baixo também é a pessoa que quer ter autoridade. Ela quer estar certa, ela quer ter o controle de tudo. E na verdade é exatamente esse lado seu que você tá renegando, que você tá. O arquétipo, né? A sombra, que é a parte que você tá reprimindo. O arquétipo é a morte, que é essa carta que tá aqui no canto, ó. A transformação, é o fim, é aceitar que às vezes a gente erra mesmo, cara. Que às vezes a gente tem que sofrer destruições pra reconstruir. E tudo bem. E aí você fica se apegando, porque o imperador de cabeça para baixo também é uma carta de apego, de estrutura de materiais, é isso, tudo são cartas bem masculinas, tá? O racional, o material, é tipo, eu vou construir aqui essa sensação falsa de controle e estabilidade para que eu não tenha nunca que passar por uma morte, por uma destruição. E isso é impossível. A vida tende sempre a morrer e a morte sempre tende a renascer. A morte nunca é o fim. Eu acho que a lição para você é principalmente entender que a morte vai trazer um renascimento, vai trazer uma transformação, ela é importante. Se nunca tiver, sabe, uma mudança, você vai viver sempre igual. E eu acho que muito desse seu medo de passar por essa destruição é perder o controle, perder a estabilidade, perder a razão, é agir de maneira errada, é até um medo de machucar os outros também, tá bom? É um medo de não ser o imperador, que é a pessoa também que toma conta, que provém, que sabe o que fazer, tá? Pode ser que você realmente, tipo, tenha responsabilidade com outras pessoas e que você tenha que servir de exemplo para elas ou alguma coisa assim, e que você, na verdade, esteja com medo de agir da maneira errada, mas ignorando as emoções e tentando ser muito racional, você está fazendo exatamente isso. Então, as cartas para você ali também da Sofia falando de sabedoria, que tá vendo que ela é muito feminina, tipo um anjo, acho até que ela tá barriguda, tá grávida. Então, que é a sabedoria feminina, na verdade, das emoções. Nossa, gente, quanta sabedoria que tem em ouvir as emoções. Quanta sabedoria e experiência tem nas pessoas que têm maturidade emocional. Que conseguem se ouvir, que conseguem entender também as emoções dos outros. Porque é impossível se relacionar e agir de maneira sábia se a gente ignorar a variável, vamos dizer, emoção do meio da equação das coisas. Todo mundo tem sentimento e muitas vezes a gente age com base nesse sentimento e não no que é lógico, tá? Muitas vezes a gente se sente atacado, por exemplo, por causa de insegurança nossa, nem foi o que a pessoa falou. E se você não entender isso, você vai ficar batendo de frente com as pessoas em qualquer argumento sem entender que, na verdade, às vezes as emoções delas não tem lógica. E não precisa ter, porque emoção não é assim, tá? E aí as atitudes da pessoa estão baseadas em outros aspectos que você não tá nem levando em conta.
ou as suas próprias ações, e você não tá levando em conta os seus sentimentos. E aí a fertilidade ali, Ostara, que é também, Ostara é o período da primavera, tá? Então pode ser que tenha alguma relação, realmente, uma citação ao período da primavera, ou só a energia da primavera, que é essa energia fértil da abundância da natureza, da abundância até do feminino, que é de florescer, de gerar a vida, né? Essa ideia meio da gravidez mesmo, que é tipo, cuidar do feto, tipo, crescer e nutrir ali uma coisa que nunca esteve ali antes, que surgiu, né? Que também essa coisa da morte, do renascimento, é permitir que a nova vida chegue e que você tenha sabedoria suficiente de permitir que a nova vida chegue. E essa nova vida traz a morte do antigo, mas também você só pode acessar essa nova vida deixando o antigo morrer. Então fala das transformações, dos ciclos, de permitir que as coisas vão, desapegar, para você conseguir receber o que está vindo. E aí ele também saiu o Arcano 2, que é o Mestre Mikao Uzui, que fala de saúde física e espiritual. Então o Mestre Uzui, ele foi quem canalizou, vamos dizer assim, o Reiki, e que é uma energia de cura pela imposição das mãos, né? E é uma energia que parte do chakra cardíaco. Aqui o quartzo rosa tem associação com o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é o chakra do amor, do coração, da expansão da nossa compaixão pro mundo e também de se permitir estar aberto a viver em paz mesmo. Sabe aquelas pessoas que também se ofendem com tudo, se magoam com tudo, levam tudo pro coração? Eu sinto que você, na verdade, tem medo de ser essa pessoa. Porque você sabe que no fundo lá tem um coração molinho. Então, essas pedrinhas vão te ajudar a construir mais essa camada de força, né, física e espiritual também. Pode ser que você literalmente tenha problemas no coração físico. E é importante você permitir que você sinta mais as coisas, que você tenha mais contato com o seu lado emocional, porque eu acho que você está reprimindo demais. E toda sombra, quando a gente empurra mais para baixo, ela volta mais para cima, mais forte, como se fosse uma boia numa piscina. E aí o quartzo rosa vai ajudar a lidar com as emoções de maneira leve, de maneira harmoniosa, tá? E a ametista, ela traz essas energias curativas do sétimo chakra, que é o chakra da coroa, que é do divino, que conecta a gente com o universo, com a nossa espiritualidade. Então acho que pode até ser que você precise literalmente curar o seu corpo físico, pode ter relação com doenças cardiovasculares ou cardiorrespiratórias também, porque também tem associação com os pulmões e o timo também. Então pode ser alergias também. E para essa cura você precisa, na verdade, um pouco mais de fé, de conexão com o universo, de saber qual caminho tomar, porque também essa insegurança toda, esse medo da morte, da destruição, né? Nossa, agora que eu parei pra pensar, gente, desculpa se eu não comentei isso antes, mas pode ser literalmente o medo de morrer por causa de uma doença física. E aí, nesse caso, talvez a mensagem toda anterior de ouvir as suas emoções também tenha super a ver, ou talvez seja só uma questão mesmo dessa parte que você precisa ouvir, que é de você, às vezes, usar o reiki ou curas espirituais para abrir o seu coração, para experienciar a vida com mais sabedoria, com mais fé, com essa conexão espiritual de entender o seu propósito aqui. Você pode estar um pouco perdido. E a azurita, na verdade, junto com a malaquita aqui, essa cristal do meio, ajuda a limpar emoções muito negativas, muito pesadas e que ficaram escondidas muitas vezes. A malaquita ajuda a curar traumas de vidas passadas, coisas mais profundas que às vezes estão num nível tão subconsciente, tão inconsciente até, que você... sabe, não fica tão fácil acessar aquilo lá. E aí pode ser o motivo de você ter se enrijecido, de ter fugido das emoções, tá bom? E a azurita, ela abre essa visão, a percepção da verdade infinita, a consciência cósmica. Que é isso, é você entender o seu lugar no mundo, é você expandir a sua visão do que é existir, do que é estar vivo e do que é morrer também, tá bom?
Então é isso aí, gente. Fica recomendado para você conhecer o Reiki, talvez, procurar espiritualidade, né, curas espirituais e achar a sua própria sabedoria, qual é a sua verdade e entrar mais em contato com a sua com os seus sentimentos e também se permitir cessar alguns ciclos, dar fim a algumas coisas, porque, por exemplo, a mesma energia da morte, que é a energia que, vamos dizer, leva as pessoas daqui, também é a energia que finaliza dores, entendeu? Você precisa dar um fim, dar uma morte a um ciclo de dor, por exemplo. Então, a morte não é sempre ruim, ela pode trazer novas coisas, nova vida, tá? Então, focar nisso, fechar um ciclo, deixar as coisas irem, desapegar um pouco da dor e não tentar ficar tão racional, tá bom? É importante equilibrar as duas coisas. Os cristalzinhos tem na minha lojinha, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tem quartzo rosa e ametista. Então, essa foi a sua mensagem, espero muito que tenha ajudado. Tchauzinho! Bom, se você escolheu a pilha número 4, você é mais um caso de sombra positiva, na verdade. O que eu quero dizer com isso? A sombra, às vezes a gente acha que a gente só reprime coisa ruim, né? Mas não, a gente pode também reprimir características boas nossas. Por quê? Às vezes por defesa, por medo, a gente escolhe agir, na verdade, de uma maneira que seria considerada ruim pela sociedade. Enfim, bom ou ruim é só uma questão de ponto de vista, né? Mas então você reprimiu, na verdade, a justiça. A sua sombra é a justiça, o sentimento de honra, de agir de acordo com o que é certo a se fazer, com o que é justo, com o que é isso, correto mesmo. Em qual sentido? No sentido de respeitar todo mundo, no sentido de levar em consideração o coletivo. Então aqui a gente está vendo a carta do 3 de copas, o 3 de copas, 3 de ouros, que é trabalhar em equipe. Então pode ser que você tenha passado a perna em alguém, gente. Sinceramente. Que você tenha passado a perna em alguém para conseguir alguma coisa no trabalho, ou que tenha sido um pouco egoísta, não tenha trabalhado bem em equipe, tenha focado só no seu lado. E a carta da força fala sobre, na verdade, a força interior. Normalmente, né? Engraçado que nesse tarô aqui é literalmente a força física, como se a pessoa estivesse forçando os outros a fazerem o que ela quer, né? Normalmente fala sobre o controle das emoções, o controle do nosso lado mais selvagem, porque é a gente dominando o lado mais animalesco, né, dos impulsos mesmo. E ali, na verdade, não, é tipo forçando a barra, é realmente usando de força para conseguir o que quer. Então, realmente, o que aparece aqui são duas mensagens, tá? Uma delas é, literalmente, você pode ter passado a perna em alguém, ter agido de maneira egoísta e não pensado no que é melhor pras pessoas, né, em geral, pro bem comum, pro grupo, enfim. A outra mensagem é que você pode não estar levando em conta que você tem pessoas próximas de você que podem te ajudar no que você quer, e aí você está botando muita força, muita energia na marra para fazer alguma coisa, quando na verdade você pode pedir ajuda. Você não precisa fazer sozinho, tá? Aí a justiça também vem te falar do equilíbrio, de dizer que esse equilíbrio é necessário, de que também é certo, de que também é justo você pedir ajuda se você precisar. Você não precisa fazer tudo sozinho, tá? Porque senão fica desequilibrado isso. Dentro de você e às vezes até no grupo. Às vezes você prejudica as pessoas em volta de você porque você está se exaurindo e se excedendo, né, em alguma coisa, em vez de admitir que você precisa de ajuda, porque a força também fala dessa força interior, né, de às vezes estar vulnerável, de se permitir pedir ajuda. E aí aqui tá falando sobre jogar uma oportunidade fora, esse 4 de copas aqui, de cabeça para baixo. O que eu sinto aqui duas mensagens. Uma é literalmente de não querer perder uma oportunidade, né? Então ter agido dessa maneira egoísta de passar a perna por não querer perder uma oportunidade. Mas a pergunta será que vale a pena? Valeu a pena pra você? Será que você se desentendeu com as pessoas, perdeu o apoio do grupo, né?
e agora você desbalanceou essa balança da justiça, e na verdade você que perdeu com isso, porque você não tem mais o apoio das pessoas, você tem que fazer tudo sozinho? Então essa é uma pergunta. A outra questão que viria com essa carta é de não conseguir ver o valor, talvez, das coisas em volta de você, talvez o valor das suas amizades, o quanto as pessoas realmente estão lá pra você. E essa carta do Quatro de Copas também fala de tédio, é isso, de não enxergar as bênçãos da vida. Então você pode estar como se fosse não dando todo o valor necessário às pessoas que estão perto de você, não enxergando tudo que elas fazem ou podem fazer, né, poderiam fazer por você. E que aí talvez você esteja sendo injusto com as pessoas e com você mesmo por causa disso. Enfim, a mensagem geral disso daqui é o sozinho e o grupo, tá? Tem associação aqui com os gêmeos, eu vejo, na questão do trabalho em equipe, com o signo de gêmeos, e o eixo leão-aquário, tá? Nessa questão de sociedade, enfim, do eu e os outros, tipo assim, o que é o bom pra mim e o que é o bom para os outros, pra sociedade, pro bem maior. Então você pode também ver no seu mapa astral onde é que tá, se tem um gêmeos aí no meio, né? Que seja relevante, principalmente relacionado ao trabalho, tá? Porque tá 3 de ouros, então pode ser um Marte em gêmeos, pode ser uma casa 10 em gêmeos, pode ser ou uma casa 3 com Marte, com Saturno, enfim, gente, vai ter que ver, tá? Mas prestar atenção no Marte e no eixo Leão e Aquário, onde é que ele tá no seu mapa astral, tá bom? Quais casas, principalmente, estão em Leão e Aquário, tá? Então, é isso. Essa foi a mensagem pra você. E aí, prestar atenção nessa questão da justiça, de agir de maneira correta e conseguir equilibrar todas essas questões. A Pelé também é uma deusa havaiana que fala do despertar, ela fala da paixão e da força, do vulcão, né, do fogo. Tem a ver com essa coisa da força, né, talvez até relacionado ao signo de leão, do brilhar, do tipo, eu sou a poderosa, entendeu? Eu é que vou explodir aqui o vulcão todo, tipo, eu tenho poder, eu afeto os outros, o que eu faço importa, tipo, eu serei ouvida, que é muita energia de leão, nesse contraste com um aquário, que o povo deve ser ouvido, o social, o coletivo precisa ser ouvido e precisa estar em primeiro lugar. E Pelé, na verdade, tem mais pra essa energia de leão, que é eu vou ser ouvida, eu tenho uma mensagem, eu importo, e eu imponho o meu brilho. E na verdade, o que ela tá falando aqui nesse despertar, a mensagem de Pelé pra você, é que você pode brilhar e você pode ter poder sem ter que destruir tudo à sua volta, gente. A lava, né, ela é muito útil para fertilizar o solo. Sem destruir todas as coisas e sair queimando tudo, um certo nível de fogo, de inspiração, de poder, de explosão, pode ser incrível para trazer nova vida, para trazer novas criações. Então, você não precisa deixar de ser ouvido no grupo, você não precisa deixar de impor o seu lado, mas você precisa levar em conta que você não pode sair queimando tudo. Meu Deus, tem que tem que trazer a criatividade, a energia da construção e não da destruição, tá bom? Então essa foi a sua mensagem, espero muito que tenha ajudado. E tchauzinho! Bom, se você escolheu a pilha número 4, a carta que saiu pra você, de qual lado você está reprimindo, né, qual é a sua sombra, foi o Imperador Meiji. Que na verdade essa carta não é do tarô, né, ela é do tarô do Reiki, que inclui 4 cartas que estão fora dos arcanos maiores do tarô. E ela fala de trabalho material e financeiro, que é essa questão de prover, né, uma estabilidade não só para si mesmo, mas depois também para a família. A pessoa que tem o domínio sobre as coisas, a pessoa que gerencia os recursos. E a gente pode também fazer uma associação com o imperador mesmo do tarô, que fala bem sobre isso. Então aqui o que a gente está falando também pode ser um pouco da figura do pai, tá?
talvez você tenha reprimido e botado na sua sombra e escolhido não integrar na sua personalidade, em quem você escolhe ser, em quem você escolhe mostrar para o mundo, esse lado mais masculino de prover, de trabalhar. E aí, voltando, tá, no que eu sempre falo, essas energias femininas e masculinas todos nós temos. Por isso mesmo que eu tô falando disso, não é uma questão de, nossa, a mulher não trabalha, não. Mulheres têm energia masculina dentro delas e que é uma energia mais ativa, então essa energia do dar, tá bom? E não do receber, que é uma energia bem feminina. Então, nessa polaridade yin e yang, tá bom? Quando eu falar feminina é yin e masculina é yang, que é o expansivo. Então, essa questão de negócios, talvez, de ser um imperador, de quem manda, de quem dá ordens, de quem é isso, trabalha duro, provém para as pessoas. Por algum motivo você reprimiu esse lado seu. Pode ter relação direta, né, com uma figura paterna, enfim, que tenha sido talvez negativa na sua vida e você tenha escolhido inconscientemente não agir como essa pessoa, mas também deixado de agir em coisas que ela fazia bem ou que fazia de uma maneira excessiva, por exemplo, quando os imperadores se tornam muito autoritários, né? Então essa coisa de dar ordem e tal, você acabou deixando tudo isso de lado para não de jeito nenhum ter uma ação parecida com a dessa pessoa que talvez tenha te machucado muito. Outra coisa também que pode ter relação com essa carta é de figuras sem ser da sua família, né, de uma figura paterna, mas em geral figuras de autoridade. Então, professores, diretores, políticos, enfim. Figuras de autoridade que tenham acabado fazendo você se sentir que não queria ter esse poder todo, não queria ter esse lado seu, talvez até mais empresarial, de investimento, esse tipo de coisa, de dinheiro, enfim, de gerente. Então pode ser que você tenha deixado de lado esse lado seu, e isso pode estar te bloqueando, a mulher do milho ali, falando de alimento, né, na capacidade realmente de prover para você mesmo e até para sua família, para as pessoas em volta de você. Esse alimento, a gente pode falar de alimento espiritual, né? Pode ser literalmente de não conseguir comprar comida por causa dessa ou ficar com o dinheiro contadinho por causa dessa falta de incentivo nos negócios relacionado ao dinheiro, ao gerenciamento, a ter autoridade, ter poder. E aí pode estar afetando a maneira que você gerencia os seus recursos, a maneira que você recebe os seus recursos, prejudicando a alimentação literalmente, ou o alimento assim, psíquico, que é atividades que te tragam prazer, uma casa que te traga prazer, entendeu? Criar, assim, alimentar-se é nutrir-se, ou seja, trazer para a própria vida coisas que façam de você alguém melhor e com mais energia. E a gente sempre tem mais energia quando a gente está mais feliz. Então esse alimento pode ser nesses dois sentidos. E aí ele sai a carta de Sarasvati, que é a carta das artes, né? Que fala sobre a expressão pessoal de maneira artística e criativa, que é um lado mais feminino, né, de expressar as emoções, se expressar. Talvez você seja um artista mesmo, que, tipo, dane-se o sistema e tudo mais. Que eu acho que realmente a gente tem que lutar contra a maneira que as coisas estão estruturadas, que são muito injustas, que promovem falta de igualdade, pobreza, enfim. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes não adianta a gente só fugir do sistema, entendeu? A gente tem que enfrentar ele pra gente conseguir fazer a mudança que a gente quer ver, principalmente nessa questão da autoridade, né? Quanto mais poder você tiver dentro do sistema, mais capacidade de mudar as coisas você vai ter. Então é uma questão de, às vezes, ter que entrar um pouco no jogo, infelizmente, e claro, sempre mantendo o seu senso de honra, né? O seu senso de responsabilidade, de justiça, mas ter que entrar um pouco no jogo para conseguir ter mais poder, para conseguir realmente mudar as coisas, senão a gente só tá fugindo. E ignorando o fato de que é assim, infelizmente, que a humanidade criou as coisas e que é importante, então, se a gente não concorda, fazer parte disso, estar dentro disso para conseguir realmente mudar. E por meio da sua arte também, é claro, da sua expressão pessoal, isso vai ser maravilhoso de ser feito agora.
você tem que se perguntar um pouco onde essa arte está sendo exposta, onde a sua voz está sendo ouvida. Se é só dentro dos seus grupos ou se você está conseguindo ter esse alcance maior, né? Que entra nessa questão do imperador, da autoridade, do poder. O poder não é sempre uma coisa ruim. Quando as pessoas não sabem lidar com o poder é que a coisa sai do controle. Se você mantiver o seu foco nos seus valores, no seu propósito, no bem comum, no bem maior e sempre flexível, né, de aceitar que talvez você possa estar errado muitas vezes, de ter a humildade de ouvir outras pessoas e outras ideias. Se você mantiver isso, você vai conseguir usar o seu poder de maneira muito construtiva. Então aqui nessas cartas estão falando sobre o 3 de paus, que é de planejar o futuro, pensar sobre o futuro. Ele nesse exemplo tem uma pessoa grávida, né? E meio que refletindo sobre o que vai ser das coisas. Então tem a ver com fertilidade, com conseguir usar os recursos também para pensar o que você quer para o futuro. Então pode ser que você esteja nesse momento de refletir sobre alguma coisa, talvez por causa de uma oferta, que o Cavaleiro de Copas é uma carta de oferta. Muitas vezes oferta romântica, tá? Pode ser, sim, uma pessoa que apareceu aí na sua vida e tá oferecendo alguma coisa. Às vezes até alguém que tá um pouco mais nesse meio, tem mais de dinheiro, enfim. E aí você fica meio, será que eu tô abrindo mão dos meus valores? Aqui eu tô dando vários exemplos, tá, do que pode estar acontecendo baseado nessas cartas. Porque é uma leitura aberta, então muitas pessoas podem ver e eu quero que a ideia geral, a mensagem, seja passada para todas as pessoas que estão vendo, que escolheram por um motivo essa pilha. Mas a mensagem em geral é que tem uma oferta nova para você que fez você ficar se perguntando sobre será que é isso mesmo que eu quero, onde é que isso vai me levar. E aqui é a carta da carruagem, que é como se fosse pé na tábua, gente. Vamos sim, vai pra frente, progresso, conquista. Sim, aceite essa oferta, tá bom? Porque eu acho que você já até ou aceitou ou quer, mas você ficou tipo se duvidando, hesitando um pouco, tá? Talvez por causa disso, de querer reprimir esse lado seu, que é de ter poder, de ter autoridade, de conseguir dinheiro, de, sabe, expandir a sua existência mesmo. Eu acho que você não precisa ter medo disso, não precisa querer reprimir esse lado seu, que é poderoso, que é como se fosse um imperador, entendeu? E então alguma oferta nova que tenha aparecido pra você é bom aceitar sim, não precisa ficar hesitando com relação a ela, tá? E refletir sobre isso, sobre como você pode mudar mais as coisas, ampliando a sua visibilidade, tá? Aqui a gente tem os cristais Pedra das Estrelas, a Florita e a Ametista. Todas elas têm uma relação grande com as forças celestiais. Essa Pedra das Estrelas ela é sintética, ela é produzida pelos seres humanos, mas pra mim pessoalmente eu não acho que isso queira dizer que ela não tem efeitos terapêuticos. Ela só quer dizer que não está sintonizada com a energia tão natural, entendeu? Ela não foi produzida de maneira natural, mas está ligada com a energia humana, que não é necessariamente energia ruim. Então também entra nessa questão de não é porque a gente constrói coisas que tudo que a gente constrói é horrível, mas a gente não é tão sábio quanto a natureza. Mesma coisa ali na questão do poder. Não é porque o ser humano tem poder e ele tem defeitos que ele só vai fazer coisa ruim. Não, a gente tem que entender que muitas coisas que a humanidade fez são muito positivas, permitiram a melhora nas condições de vida de muita gente, mas ainda assim nós temos defeitos, então é sempre um progresso, né, lento. E aí a ametista, que é um cristal bem espiritual também, para te dar esse apoio, essa confiança, tranquilidade, para você não perder de vista esse seu lado mais do bem comum mesmo, do bem maior, de conseguir manter os seus valores, a sua integridade. E tem também a Florita, que é essa do meio, que ajuda a perceber quando influências externas estão afetando o comportamento. Então ela combate manipulação, né? Influências mentais indesejadas. Então tem a ver com isso de você não se deixar vencer pelo sistema, vamos dizer assim. Não se deixar influenciar pelo jogo da sociedade, tá? Pra você conseguir fazer o que você tem que fazer sem se perder no meio disso. Então é uma pedra ótima pra isso.
a Terra integra energias espirituais. Então ela traz para você, para o plano do planeta Terra, as energias que são celestiais, de valores mais elevados. Então é isso, eu espero que tenha te ajudado. Tchauzinho! Bom, se você escolher a pilha número 5, nós temos 5 mensagens diferentes nessa pilha. Se você se sentir chamado a ver todas, veja. Vou falar a mensagem geral dessa pilha e aí depois você passa para a carta que você escolheu. A mensagem geral dessa pilha é que você está agora saindo de um momento de transição. Esse 6 de espadas é uma carta de transição entre um momento negativo e um momento positivo. Você está saindo agora como se fosse do inverno, né? Ou nesse exemplo aqui dessa carta, como se fosse uma coisa queimando desse lado e indo para terras mais férteis. Então você está saindo desse momento de inverno como se estivesse indo para a primavera e o que você precisa aceitar é essa passagem. Talvez seja desconfortável esse momento pra você agora, mas o importante é que ele tá quase no final, tá bom? Então não tenha medo, não desista só porque ficou um tempo bastante esquisito depois de situações bem negativas. Então calma, porque tá vindo, ok? E aí, essa aqui é a carta do Sol, que é literalmente a carta de felicidade, abundância, fertilidade, iluminação, clareza, tudo que é mais maravilhoso, brilhante, né, na vida. Então essa é a sua sombra, a parte que você está reprimindo, a sua capacidade de ser feliz, de aceitar a alegria na sua vida. Ou de até ter esperança. Pode ser que você esteja lidando mesmo com depressão, com tristeza muito profunda, com desespero, compulsões ou doenças, enfim. E que você esteja perdendo um pouco a capacidade de conseguir se sentir feliz, de conseguir acreditar mesmo que é possível sair disso, tá? Que a vida pode ser mais do que está sendo para você. E a mensagem para você, se você escolheu a pilha número 5, independente da cor, e aí depois eu vou falar de mensagens específicas, é que você é o mago, você tem essa capacidade de criar sua própria realidade e você tem essa capacidade de usar os recursos que você tem de uma maneira melhor. E que se você tá vendo na sua vida coisas muito negativas, que quem tem que mudar as estruturas e só quem pode mudar e melhorar é você mesmo, tá? E sair dessa de ficar botando a culpa em coisas externas. Então, se você tá tendo problemas, você tem que pensar qual desses elementos você precisa trabalhar. Se é no ouvir a sua intuição, que é o elemento de fogo, ouvir esse seu lado que não é tão racional e que te motiva sem fazer muito sentido, talvez trabalhar mais a espiritualidade, ou se é na sua questão mental, das suas crenças, de como você está pensando, tá focado na negatividade, tá alimentando coisas ruins ou achando que não vai conseguir, enfim, visualizar como que você está pensando. O pensamento é uma das funções que a gente tem mais controle, né? Seguido do material, que eu vou falar um pouco, mas que material a gente também não controla diretamente o que os outros fazem, que é o exterior. Mas a gente controla bastante o nosso pensamento. E às vezes a gente entra num looping, num vício de pensamentos negativos. Então alimente mais os pensamentos positivos, tente se ajudar conversando com você mesmo. Tá? As emoções, a gente não tem controle. Nosso papel é aceitar as nossas emoções, é permitir que elas aflorem, que elas sejam expressas, porque elas são muito, muito verdadeiras e muito profundas. Elas surgem lá do fundo da nossa alma e elas desejam só serem aceitas e expressadas. Então, para lidar com as emoções, a gente só tem que ter amor e compaixão por nós mesmos. Será que você está se perdoando, se permitindo sentir as coisas? E na questão material é isso, é tudo que a gente constrói, que muitas vezes a gente se convence de que não tem saída ou de que a gente não tem escolha. Por exemplo, eu tenho que ficar nesse trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. Tem outras maneiras de ganhar dinheiro, entendeu? Não necessariamente vai ser fácil, não necessariamente vai ser rápido, mas você tem outras escolhas, a gente sempre tem. E também nessa coisa de não controlar os outros, o que os outros fazem, fulano está fazendo isso e isso comigo. Ok, mas aí como que você reage ao que fulano faz com você, entendeu? Então, na verdade, essa carta está te dizendo que você não está se permitindo ter felicidade, que você está enxergando tudo de ruim no externo e não está tentando trabalhar as coisas dentro de você que estão permitindo que a sua vida
não seja feliz e próspera e abundante. A gente vai falar um pouco mais especificamente nas cartas que mais você pode fazer, mas essa é a mensagem principal. E aqui tem mais uma mensagem, que é o 2 de copas ao contrário, que é uma carta de amor, reciprocidade, relacionamentos. Então, o principal para você para de procurar a sua felicidade nos outros. Para de achar que você precisa de alguém para te completar, ou fala de codependência também, de não ficar dependendo dos outros. Aí pode ser uma relação amorosa, quando ela tá de cabeça para baixo, né? A gente tá falando de falta de equilíbrio numa relação. Pode ser uma pessoa que tá te dando tudo, ou você que tá dando tudo para alguém em troca de amor, entre aspas, sabe? De relações desequilibradas mesmo por causa da sua relação de amor com você mesmo que tá desequilibrada. E você acha que você precisa dos outros, ou é isso, ficar procurando a resposta do lado de fora. Pode ser até conforto do lado de fora, tá? E que você, na verdade, tem que estar confortável dentro de você mesmo. Então vamos agora para as pilhas. Vou deixar também o link na descrição.